Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Eu não vou pular carnaval porque eu estou seguindo a máxima de São Paulo Apóstolo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E atualmente não me convém literalmente, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Embora eu pregue e acredite lá em 1 Tito, capítulo 1, versículo 15. Tudo é puro para os puros. A gente, nesse domingo de carnaval, eu estou no sábado, estou ontem ainda, né? Nesse domingo de carnaval, a gente quer primeiro olhar para a liturgia de hoje, para a gente não cometer erros e depois não cita, o pessoal briga com a gente, né? A leitura é do livro de Eclesiástico, capítulo 27, versículos 5 ao 8. Eclesiástico, o livro de Ben Sirac, né? Capítulo 27, versículos 5 a 8. O salmo é o Salmo 91, entre parênteses 92. A segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 ao 58. E o texto do Evangelho, do qual nós vamos nos debruçar, é o texto de Lucas, capítulo 6, versículo 39 ao 45. Nós já falamos sobre esse Evangelho uma vez. Temos um vídeo aqui em nosso canal. Eu, inclusive, depois eu coloco o link dele aqui ou aqui, não sei, por aqui em cima do banco, eu coloco ele aqui. Primeiro, a gente reconhece que nós somos imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. Atualmente no carnaval, muita gente querendo demonizar o carnaval, dizendo que o carnaval é coisa do diabo. O carnaval é uma grande preparação para, vamos dizer assim, para a quaresma. Então, para nós, cristãos católicos, sobretudo os católicos, o carnaval é um momento onde você se prepara para viver a quaresma. Eu, particularmente, gosto, e eu digo a você que eu gosto porque eu tenho a alegria de poder dizer isso, eu gosto muito de fazer do carnaval um retiro. Mas devido ao trabalho, trabalhando de escala 12:36, por exemplo, hoje, daqui a pouco, à tarde eu vou trabalhar, eu não vou fazer um retiro pela metade. Vou entrar no retiro lá na casa de oração, ou lá no Maranatá, o mesmo retiro diocesano que acontece lá no IESA, aqui na Diocese de Nova Iguaçu, e depois eu vou trabalhar. Não, aí vou me cansar, depois vou trabalho à noite, então a gente vai cuidar um pouco também da saúde. Mas isso não me impede, dentro do meu quarto, dentro da minha casa. Então é por isso que eu não vou pular o carnaval hoje na minha cidade, aqui em Japeri. Embora você veja aí crítica ao carnaval, feita por alguns cristãos, alguns cidadãos que costumam regular a vida alheia, né? Eu não vou criticar o carnaval. Eu acho que o carnaval é o momento do povo tirar o estresse. Nosso povo já trabalha muito já. E também, olhando para essa semana toda de notícia, né, no Fantástico, domingo passado, com os áudios que vazaram da questão política, esse conflito de direita e esquerda, então é o momento a gente botar a nossa fantasia e você deixar extravasar um pouco da sua, vamos dizer assim, da sua situação de vida. Por isso, o carnaval, para mim, ele representa, ó, o computador aparecendo aí, representa para nós brasileiros, um momento de festa. Alguém vai querer demonizar, não, porque o carnaval. Não, o carnaval é um momento de festa, de alegria, onde nós costumamos e precisamos tirar um pouco do estresse que muita gente tem. E alguém vai dizer, mas você é a favor? Sou. A Cláudia Leite, lá na Bahia, eu vi ontem na internet, foi querer cantar aí, tirar o nome Iemanjá e colocar Exuá. Para que ela fez isso? Gente, cada coisa no seu espaço. Não adianta você querer empurrar na garganta alheia a religião. É bem o evangelho de hoje. Lucas capítulo 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 39 ao 45. Você vê claramente aí, Jesus ele traz para nós, primeiro ele traz uma observação. A nós que às vezes temos a mania de seguir atualmente pessoas que falam aí em nome desse ou daquele grupo pastoral, daquele organismo. Você vê às vezes seguidores desse ou daquele líder, e você vê isso em tudo enquanto é religião. Então Jesus hoje vem alertando a gente sobre o perigo de um segmento cego, de um segmento, vamos dizer assim, limitado. E Jesus continua o sermão da planície. E nós estamos encerrando essa primeira parte do tempo comum.
Nós conhecemos a liturgia da Igreja Católica, que é dividida em 4 tempos litúrgicos: tempo comum, tempo da Quaresma, tempo da Páscoa e o Advento. São 4 tempos, sendo que o tempo comum ele se divide antes e depois do período quaresmal e da Páscoa. É dividido em 2 partes. Ele fica aí nesse meio termo. Inclusive na liturgia a gente aprende que alguém fala assim: então no tempo comum não acontece nada. Aí a professora de liturgia querida Kátia dizia: não, pelo contrário, é no tempo comum, é no cotidiano que Jesus costuma se colocar e apresentar-se. É no tempo comum que nós temos aí algumas atividades, como essa de hoje, quando Jesus começa a apresentar para a gente a realidade. Primeiro, ele coloca aqui alguns avisos. Primeiro, cuidado quem você segue. Se você segue alguém que sabe menos que você segue um cego, também vai cair no buraco. E ele traz aqui, como no texto lá de Mateus, ele traz para nós aqui uma verdade, que um discípulo não é maior do que o mestre. Um discípulo, o máximo que ele pode ser é como o mestre. E aí ele traz para nós aqui uma série de conselhos. Ele fala do moralismo hipócrita, quando ele critica aqueles que ficam tomando conta da sexualidade, do jeito do outro pular carnaval, tomando conta da moral. É que nem aquela história que eu falei essa semana, onde você tenta colocar a culpa dos erros naquela situação. E aí Jesus deixa bem claro que nós devemos primeiro nos vigiar, primeiro purificar nossas vistas, não é isso? A gente, quando tira o óculos aqui agora, fica tudo turvo. Então bote o óculos. E a gente olhando ainda, quando fala do Papa Francisco, né, que estamos até em oração porque ele ainda encontra enfermo, a gente, nessa luta, né, de pedir pelo Papa, que a gente sabe muito bem a situação da vida do Papa Francisco, e a gente vai entrando nesse sentido quando Jesus fala também da árvore. A árvore boa dá fruto bom. Ou seja, ele começa a dizer: olha, cuidado com o que você está vivendo. Não é que você vai para o carnaval, que você vai chegar no carnaval e fazer o que você quer. Nem tudo lhe convém. 1 Coríntios 6,15. Nem tudo lhe faz sentido. Então, Jesus deixa bem claro que é na sua atitude que você será reconhecido. É a partir da sua prática. Eu lembro da história de uma situação em que eu estava numa cidade no interior do país, quando eu fui fazer uma missão, e lá me mandaram seguir numa rua para poder pegar uma hospedagem, um certo lugar. E nesse caminho que eu estava indo, alguém perguntando à menina onde ficava o hotel. Aí parei e perguntei: não, segue em frente. Aí mais na frente eu perguntei a uma outra senhora como é que ficava o hotel. Aí ela perguntou: você é cristão, né? Eu falei: sou. Aí eu disse assim: o senhor está indo para onde? Eu quero ir para o hotel. Me disseram que senhor, não vai para esse hotel, vai para o outro hotel, que aquele hotel não é para o senhor, não. E aí quando a gente entra ainda nesse conselho, ou seja, aí eu perguntei depois por que aquele hotel era. Aí disseram: aquele hotel não é para você. E eu fiquei curioso e descobri que aquele hotel era uma casa de tolerância. Ah, então eu podia ter ido lá? Não me convinha ir para lá. E aí Jesus deixa bem claro que o homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração. E Jesus traz para nós hoje ainda aquele conselho que eu sempre citava para alguns jovens. Eu digo: a boca fala do que o coração está cheio. Nós, às vezes, em nossas caminhadas, às vezes olhando para esse discurso do ódio, onde os grupos políticos partidários falam sempre sou a favor da tortura, sou a favor de matar bandido bom e bandido morto. Percebe bem como é um discurso de ódio. Ontem, eu ouvindo o pastor Henrique Vieira, deputado federal, ele dizia, falando sobre a questão do carnaval, é uma festa onde o povo precisa estar para, vamos dizer assim, celebrar a sua dignidade.
E eu vejo a hipocrisia de uns e outros falando, porque pegava o dinheiro do carnaval, colocava na escola, colocava na educação, colocava lá não sei aonde. Quantas vezes você ouviu falar já, quantas vezes a festa da sua cidade, pelo menos na minha cidade, pelo menos 4 vezes foi cancelada e nada mudou? Temos que parar de hipocrisia. E hoje Jesus vem com um machado forte, batendo na hipocrisia que nós temos. Nós cristãos que às vezes queremos citar o catecismo, queremos citar a Bíblia, tá na Bíblia, não tá na Bíblia, tá no direito, não tá no direito, tá lá no... E ficamos numa preocupação em seguir ritualismo, em cumprir normativas, estatutos, regimentos, e sempre queremos dizer isso. Se é a nosso favor, beleza. Exemplo agora, a questão da lei da ficha limpa. Em 2018, nós tivemos um candidato a presidente preso pela lei da ficha limpa, inclusive, e ficou preso 500 dias, e ninguém reclamou, pedindo que essa lei fosse cancelada, ou que ela fosse suspensa, que fizesse favor. Ninguém reclamou. Atualmente nós temos um candidato inelegível, que ainda se diz candidato, reclamando a graça de cancelar ou de mudar uma lei aprovada pelo povo. Essa é a realidade. Alguns cidadãos citam a Constituição de 1988, as partes que lhe interessam, ou citam a 5ª emenda norte-americana e estadunidense como base para poder justificar a sua posição ideológica, esquecendo que nós somos uma pátria soberana, um país com nossas normas. E como eu dizia ontem de ontem, no telefone para uma amiga, eu dizia, nós temos, os religiosos, têm 3 votos, pobreza, castidade e obediência. Aí ela me perguntou, qual é o voto mais difícil? Eu respondi, é a obediência. Se você não é obediente, não cumpre os outros 2. E ainda ouso dizer mais. Jesus, quando traz nesse evangelho de hoje, nesse texto desse 8º domingo do tempo comum, nesse domingo de carnaval, de Lucas capítulo 6, versículo 39 ao 45, quando nós estamos encerrando a primeira parte do tempo comum, ele traz para nós uma pergunta: quem somos nós? Jesus, quando fala, cuidado, que um cego não pode guiar outro cego, dizendo, nós devemos buscar informação, devemos caçar, olhar para a luz que é Jesus. Às vezes, algumas pessoas seguem o padre ou o pastor, sei lá, e depois o pastor ou o padre cai num buraco e a pessoa se afasta da igreja, da comunidade. Eu digo isso às vezes, e eu ouvi isso de um padre, que ele dizia, eu não sou exemplo para ninguém. E nós somos falhos, pecadores. Devemos apontar para o grande exemplo, que é o Senhor Jesus, que é o Senhor da história, que com toda a sua qualidade ainda foi julgado culpado e condenado à morte, e à morte de cruz. O evangelho de hoje, ele traz para nós um questionamento. Quem somos nós? Aquele cristão que fica procurando defeito. E eu lembro da história de um outro padre, quando o camarada chegou e falou assim, olha padre, eu estou saindo da tua igreja, porque na tua igreja está cheio de gente mentiroso, falso, pessoas que não prestam. O que o senhor me dizer? Aí ele vai dizer, menos um mentiroso e menos um falso na minha igreja. Geralmente a gente rotula o outro. E atualmente nós temos a hipocrisia de nós queremos fazer do carnaval e ficamos regulando. Eu que sou cristão. Não é você que é cristão que tem que viver as minhas normas, não. Queremos impor no país, na sociedade, os nossos valores religiosos, quando o Estado é laico. Por isso Jesus hoje, quando questiona a nossa capacidade de enxergar o fisco nas atitudes dos outros, ele manda, olha para você primeiro, olha para dentro de si. Antes de apontar para o outro, lembre-se que tem 3 dedos apontando para você. Esta é a verdade. E a gente lembra sempre, é preciso
Quem puder pular o carnaval, quem vai pro retiro, vai pro retiro, quem vai pra montanha, vai pra montanha, quem vai pra praia, vai pra praia. Em tudo você leve consigo a vontade de Deus. Não para o outro cumprir, mas para você cumprir. Para que eu cumpra. Eu que vou trabalhar, que vá trabalhar, e sempre com essa certeza. Aquilo que Dom Luciano Bergamin dizia no final da missão que a gente fazia. Somos servos inúteis. Não fazemos mais do que a nossa obrigação. E a gente, antes de olhar para o irmão, eu ouvi isso de um amigo, há 30 anos atrás, ele dizia: toda pregação que você faz, antes de pregar para o teu irmão, pregue para você no espelho. E talvez aqui na rede social seja o momento em que eu prego para mim mesmo, aqui. Depois eu vou escutar essa pregação e vou ver: Daniel, você está falando aqui. Que o evangelho de hoje perdoa nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe, nos inspire, para que possamos viver um carnaval na santidade, na alegria do carnaval, que é isso que interessa. Que possamos nós, não a exemplo de uma senhora, eu trabalhei numa empresa há um tempo atrás, no hospital, num sábado de carnaval, chegou, era lá no meu trabalho, querendo visitar a irmã que foi internada pela madrugada, e dizendo que ia matar, fazer acontecer com a irmã. E a pessoa já estava muito mal, e ela dizia: eu vou matar e fazer acontecer. O evangelho de hoje manda a gente olhar para nossas atitudes. A minha atitude perante o mundo de hoje. Quem dá amor, recebe amor. Fiquemos com Deus. Eu sou Daniel Nonato. Feliz domingo! Bom carnaval!